Live, muito boa noite. Vamos chegando. Quem for chegando aí vai dando boa noite, vai me falando se está me vendo bem, se está me escutando bem. Que hoje o assunto é sobre OCD, uma das doenças ortopédicas do desenvolvimento que mais afetam aí o dia a dia dos potros, principalmente, e com certeza os potros que vão se tornar aí futuros atletas. É um assunto que por vezes a gente fala, não, esse fragmento de OCD, a clínica é soberana, eu só vou retirar se realmente for preciso. Mas o que está por trás desses fragmentos de OCD, o que vocês acham aí? Então esse é o papo que a gente vai bater hoje. Eu gostaria, ó, quem está entrando, manda aqui, ó, compartilhe com dois amigos seus, manda para dois amigos seus que você sabe que estão online, para estar junto com a gente aí nessa live, que esse tema é um tema que eu tenho certeza todo veterinário que está no campo de batalha, assim como a gente, em algum momento ou em vários momentos durante o ano se depara com isso e por vezes a gente acha que é apenas um achado esporádico, mas tem um fundo que é da base da criação que está envolvido nisso. Então, muito boa noite a todos que estão entrando aí. Ó. E quem tiver perguntas, pessoal, tem aqui ó, um pontinho de interrogação, aqui uma caixinha. Manda aqui, ó, que fica mais fácil para eu controlar as perguntas. E o que é OCD? É um termo para osteocondrite dissecante. E a osteocondrite dissecante é uma das doenças que faz parte das DODs, que é o termo para doenças ortopédicas do desenvolvimento. Escreve aí, ó, manda aí, ó, DOD, doenças ortopédicas do desenvolvimento, para você não esquecer mais. E dentre elas a gente vai comentar hoje sobre as osteocondrites dissecantes, que são aí, afetam praticamente todas as raças de cavalos no mundo todo, alguns animais com maior ou menor predisposição genética a isso, e certamente vocês já devem ter visto alguns animais, e o mais comum dessas osteocondrites é como esse fragmento aí na tróclea lateral do talos, que dentre os fragmentos de OCD talvez seja o mais comum, o de mais fácil visualização, aquele que qualquer um de nós que começou a entender de raio-x vai ver e vai conseguir diagnosticar. E, inclusive, a gente consegue ver que esse animal é um potro, porque a linha epifisiária, aqui onde está apontando meu dedo, exatamente aqui, ó, do aspecto distal da tíbia ainda está aberta. Então eu tenho certeza em afirmar que esse animal ainda é um potro, é um animal jovem, um animal em formação. E como a gente tem um público aí que eu sei que tem alguns proprietários, muitos veterinários estudantes e outros colegas aí de outras áreas das agrárias, a gente precisa deixar bem claro que esse fragmento arredondado que vocês estão vendo aí, ó, bem na frente da imagem, isso não é uma fratura, isso não é que o cavalo levou um coice e se soltou, não. Isso se chama osteocondrite dissecante, é um fragmento de OCD. E da onde surge esse fragmento? Alguém sabe dizer aonde que surge esse fragmento? Como que acontece para esse fragmento aí ficar solto na articulação ou ficar em alguma região anatômica específica da articulação? Como que isso acontece? Alguém saberia dizer aí, ó? Gostaria que vocês comentassem aqui, ó. Manda aqui nos comentários aí, ó. Quem já viu fragmentos de OCD e se alguém aí já tem experiência com qual é a patogenia, o que faz que ocorra
que esses fragmentos aí acabam desenvolvendo e estando dentro da articulação. Alguém sabe dizer? Vamos lá. Qual que é a base da formação aí, ó, desses fragmentos de OCD? O desenvolvimento do potro como um todo, obviamente, começa durante a gestação, em especial lá no terço final da gestação, aonde todos os tecidos estão num metabolismo acelerado para sua formação. E qual aí, ó, é um dos principais fatores que influenciam qualquer gestação e, em especial em equinos, o terço final da gestação é um fator muito importante, que é a nutrição. Então, se a gente tiver alterações no padrão nutricional dessa égua gestante, consequentemente, o seu potro, o feto que está na formação final para se tornar um potro, vai sofrer com isso, terá consequências. E dentre tantas consequências, onde a gente pode ter aí as alterações clássicas de potro desmaturo, de alterações nos primeiros dias, de úraco persistente, de alterações de desvios angulares e flexurais. O que são os desvios angulares e flexurais? É o potro que nasce todo torto ou todo relaxado. Isso ocorre muito em função aí de alterações que esse potro teve no terço final da gestação. E os fragmentos de OCD têm uma linha muito semelhante às outras doenças que envolvem as doenças ortopédicas do desenvolvimento, que dentre elas a gente tem aí os desvios angulares, os desvios flexurais e as osteocondroses como um todo. Bom, primeiro ponto precisamos entender, o potro nasce, mas ele não está com as articulações maduras, não está com o tecido ósseo maduro, e essa maturação final ocorre, obviamente, nos primeiros meses e anos, inclusive, desse potro. Segundo, esse potro ele é altamente influenciado o desenvolvimento articular durante a sua fase de gestação e nos primeiros meses e anos de sua vida. E o que acontece? Quando tem um déficit nutricional, falta minerais, falta alimentação de qualidade, essa articulação não vai maturar suficientemente e esse fragmento que se soltou aí, que a gente vê bem arredondado, era uma área que fazia parte da cartilagem articular, provavelmente aí do osso talos ou do final distal da tíbia, e como não tinha vascularização suficiente para maturar e para formar a cartilagem articular, esse fragmento se solta e fica ou solto na articulação ou em determinadas regiões anatômicas, em especial do jarrete, do boleto, da patela, mas também a gente pode ter, na verdade, em qualquer articulação do cavalo, a gente pode ter fragmentos de OCD, mas os mais comuns são jarrete, boletos, articulação fêmur-tíbio-patelar. Mas todas as articulações podem ter algum índice de fragmentos de OCD. Bom, mas o que leva essa articulação a não maturar corretamente, tanto na sua fase final, lá na gestação, enquanto o potro está ao pé da égua, ou até mesmo depois, em sua maioria, são fatores nutricionais. Apesar de que sabemos, e está comprovado, que tem fatores genéticos de hereditariedade que predispõem esses animais a terem fragmentos de OCD. Em especiais aí fragmentos no aspecto plantar aí da primeira falange, um fragmentozinho que vocês veem bem aí embaixo do osso sesamoide, são fragmentos que podem ter origem genética. Mas aqui no Brasil, me cita aí qual linhagem e qual gene que transmite essa herança genética de ter os fragmentos. A gente não sabe. Provavelmente, eu sei que aqui tem ótimos veterinários que estão vendo essa live
que vão falar que já sabe que determinado cruzamento ou determinada linhagem tem uma predisposição muito grande a ter potros que tenham fragmentos de OCD. Se alguém quiser comentar aí, coloca, ó, eu conheço linhagem X, ou se não quiser colocar linhagem, certamente aí todas as raças têm indivíduos que a gente sabe que isso acontece, porém, Júlio, isso está mapeado qual gene isso causa? Não, não está mapeado nas raças nacionais. Porém, por exemplo, quem acompanha cavalos de salto tem uma raça de salto extremamente famosa e que sempre tem um alto índice de animais competindo nas Olimpíadas, que é a KWPN, que são animais de sela holandesa. E para esses animais serem registrados, além dos quesitos técnicos do garanhão, além dos quesitos técnicos, tem quesitos veterinários, passa por uma avaliação radiográfica muito contundente em vários pontos, que vai classificar o raio-x daquele futuro garanhão em graus de importância. E também essa raça conseguiu mapear que determinado gene vai transmitir, os filhos desse garanhão vão ter fragmentos de OCD. Então, por exemplo, nessa raça de célula holandesa, KWPN, já tem mapeado isso. Aqui no Brasil, ainda nós não temos nenhum mapeamento tão específico. Se alguém souber, por favor, me avise. Então, primeiro ponto, sim, tem questões genéticas envolvidas, mas a gente não sabe exatamente qual gene. Mas isso não é desculpa, porque a maior causa das osteocondroses não são as questões genéticas, mas sim são os fatores nutricionais, onde a gente sempre vai ter os dois lados. Aquela égua onde tem déficit nutricional, ou seja, vamos falar bem as claras aqui, ó, é aquela receptora velha que está lá no campo, na pior pastagem possível da propriedade e que está gestando um potro que teria um alto potencial zootécnico. E na segunda linha, a gente tem as éguas doadoras ou as receptoras que são hipersuplementadas, né? A gente sabe que tem propriedades que acabam suplementando, seja com ração, com feno, com capim, com silagem ou com qualquer outro questão nutricional que acaba hipersuplementando esses animais. Esses animais vão se tornar indivíduos com sobrepeso ou obesos e também irão causar alterações nesse potro. E a terceira categoria são os animais que não têm uma alimentação balanceada, ou seja, terão déficits do metabolismo de cálcio e fósforo, terão déficits nutricionais, embora talvez você olhe aquela égua gestante e você fala, não, a égua está numa condição corporal boa, porém uma condição corporal boa não é atestado de qualidade nutricional. Haja visto aí, todos sabem que por N questões, muitas receptoras especialmente são alimentadas com silagem, por exemplo, que pela praticidade, por outros fatores aí que a gente vai comentar, as éguas ficam geralmente com um estado corporal muito bom, mas essa alimentação não é balanceada e isso vai influenciar diretamente esse osso subcondral, esse tecido ósseo que está em desenvolvimento. E se esse tecido ósseo que está em desenvolvimento não tiver um padrão vascular correto, esses fragmentos, essa cartilagem irá se soltar. E vocês podem avaliar cavalos nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, aqui no Brasil. Geralmente, esses fragmentos, independente da raça, estão, na maioria das vezes, nos mesmos locais anatômicos. E por que isso acontece? Pelo estresse biomecânico da anatomia do cavalo. Geralmente, esses fragmentos se desprendem em regiões onde tem mais estresse, seja pela própria biomecânica do cavalo ou por questões de
de ligamentos que estão próximos a essas estruturas. Então, geralmente a gente vai ter fragmentos aonde? No aspecto palmar da primeira falange, no aspecto dorsal da primeira falange, na tróclea lateral do fêmur, na tróclea lateral do talos, na crista intermédia da tíbia e por aí vai. É óbvio que pode ter em qualquer região, mas se a gente botar na grande média, esses fragmentos estarão sempre nas mesmas regiões anatômicas, pois são pontos de tensão, de estresse da anatomia de qualquer cavalo, o que predispõe esses cavalos aonde tem a questão genética, que essa questão genética vai estar atuando no processo de maturação óssea, ou por questões nutricionais, onde geralmente esses animais têm déficit vascular. O que é déficit vascular? Vamos falar grosseiramente falando aqui. É que falta sangue para promover o processo de maturação do tecido ósseo e dessa cartilagem articular. Se falta sangue, falta nutrientes. Se falta nutrientes, esse fragmento vai ter mais predisposição a se soltar. Então, a gente tem visto aí uma endemia de animais de todas as raças. Geralmente, se a gente for ver no passado, eram animais... o maior problema talvez que a gente tinha em muitas regiões eram o padrão nutricional muito ruim, falta mesmo de alimentação. Hoje em dia são animais hiper suplementados. E aí o que nós temos nesses animais com sobrepeso ou nessas éguas obesas? Geralmente esses animais têm uma insulina basal muito mais alta. Isso vai levar ao quê? O pâncreas dela vai ter um decréscimo na sensibilidade para essa insulina. E o que isso vai causar? Isso vai alterar o suplemento de glicose que vai lá para o feto. E esse suplemento de glicose que vai lá para o feto, dentre vários mecanismos, tem um fator que controla a maturação osteocondral e da cartilagem, que são os mecanismos do IGF-1, que é um hormônio que é semelhante à insulina e que controla o metabolismo na cartilagem articular. Então, esse é um marcador quase que constante em excesso em animais que têm sobrepeso ou com obesidade. Se esse marcador estiver com excesso, esse marcador é o que controla o metabolismo, em especial o metabolismo vascular desse osso subcondral e da cartilagem articular. Então, esse é o mecanismo que muitos animais fazem esses fragmentos aí. Então, é exatamente por isso que éguas obesas com sobrepeso, hipersuplementadas, vão formar isso e qual é o caminho que isso vai ter. Vamos lá, que aí entra muitas discussões aí. Bom, esse fragmento, qual é a importância clínica desses fragmentos de OCD? Primeiro ponto é qual região anatômica que esse fragmento se encontra. Qual é a região anatômica, como por exemplo, esse fragmento aqui, está numa articulação na tibiotársica, uma articulação de alta mobilidade e com certeza esse fragmento tem uma relevância clínica muito importante. Talvez um pouco diferente a relevância clínica quando a gente vê fragmentos no aspecto plantar da primeira falange, onde a atuação biomecânica já é diferente e muitas vezes eles não têm uma relevância clínica tão importante. Porém, vamos lá. Se temos um fragmento de OCD, certamente temos defeito na cartilagem articular. Pode ser um defeito leve, moderado, grave, seja qual for. E aí que entra a questão que fica uma grande discussão entre clínicos, principalmente quando fazem exames pré-compra, é que muitas vezes vê um fragmento como esse aqui, um fragmentozinho pequeno dorsal na crista sagital do metacarpo,
E aí vai falar, não, é um fragmento que pode não ter relevância clínica e blá 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 blá. Mas a questão é, se tem um fragmento de OCD, esse potro, esse cavalo, em algum momento passou por uma alteração osteocondral. Então, se pegarmos potros jovens com aumento de volume, com sinovite nessas articulações que tem o fragmento, certamente é um grande alerta de problema clínico importante. Segundo, não, eu acompanho isso e não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. O problema é que, dependendo da região anatômica, em especial os fragmentos dorsais aqui no boleto, beleza, ele pode passar 2, 3, 4 anos sem problema algum. A questão é que quando esse fragmento se tornar clínico é porque provavelmente a articulação já deve ter lesões na cartilagem articular muito mais importantes e que talvez, pura e simplesmente remover o fragmento, talvez não vai ter tanto sucesso quanto se tivéssemos removido esse fragmento ainda quando esse animal era potro, né? Esse é um dos motivos que eu já tive algumas experiências de fazer estágios em hospitais na Europa. O último foi em 2018 ou 2019, que eu e a Letícia fomos, e eles todo dia operam muito potro com OCD, muito potro com OCD. E porque eles são os melhores cirurgiões do mundo? Não, é porque simplesmente eles sabem que é melhor eu tirar esse fragmento enquanto o animal é jovem do que quando esse animal já se tornar um adulto. Já que no Brasil, por questões culturais, geralmente se a gente vê um animal, um potro que não tem clínica, com um fragmento dorsal de OCD, você fala, ó, pode dar, pode não dar, a gente fica muitas vezes em cima do muro, aí o proprietário já é meio revoltado em mandar cavalo para operar, porque muitas vezes teve experiências ruins com um cavalo que mandou para a cólica e morreu, e aí ele já fica todo cheio de dedo de encaminhar esse animal para cirurgia. E você, veterinário clínico, muitas vezes fica, não, eu não vou mandar esse cavalo porque a clínica é soberana, eu vou acompanhar esse cavalo e depois, lá para frente, ver que talvez essa decisão não foi tão acertada. Segundo ponto, pela questão comercial, todo animal com fragmento de OCD será um potro que vai ter um valor de mercado muito menor. Se eu sou um proprietário de cavalo, vou comprar um cavalo, vejo que ele não tem clínica nenhuma, não manca, não dói na flexão, vejo o potro com esse fragmento de OCD, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Qual é? O que você vai fazer? O que você vai falar com o vendedor? Me dá um desconto. Se era um potro de 50 mil, me faz por 40 mil. Então é um animal que ele é menos valorizado do que um animal do que um potro sem nenhum fragmento de OCD. Segundo, em animais muito jovens que já têm clínica de OCD, geralmente isso é problema. Esse fragmento precisa ser retirado. Terceiro, animais. Agora deixa eu só ver um outro raio-x aqui. Eu acho que a minha tela ficou bem em cima do fragmento. Em animais com fragmentos pequenos, provavelmente se você tentar fazer uma venda internacional desse animal, esse animal vai ser barrado, não vai ser comprado. Muito provavelmente, se você tentar vender daqui do Brasil para um mercado forte, para os Emirados Árabes, um cavalo com fragmento de OCD, ele não vai ser comprado. Então, do meu ponto de vista, potros com fragmento de OCD, fragmentos dorsais de OCD, são potros que possivelmente a cirurgia sem ter clínica é a melhor opção. Então a gente precisa refletir quanto a isso. Segundo ponto, das osteocondroses, agora saindo um pouco do fragmento de OCD e da questão que a gente comentou sobre a questão nutricional. Então, dentro das doenças ortopédicas do desenvolvimento,
a gente tem várias aí. Vou citar os mais comuns. Desvios angulares, que é o potro todo torto. Desvios flexurais, que é o potro ou com contratura ou relaxado. Os fragmentos de OCD. Qual outro que a gente tem aí, além dos fragmentos de OCD, que cada vez mais a gente tem visto aí, ó. Alguém saberia me dizer? São animais com osteoartrite juvenil. Então, cada vez mais nós temos visto potros que talvez não tenham nenhum fragmento de OCD, como esse aqui que está bem visível, mas que tem osteoartrite juvenil, seja no boleto, seja nas articulações intertársicas, distais e proximais. Quem já viu aí potro com 6 meses de idade, muitas vezes ao pé da égua, já com processo de degeneração articular? Quem já viu aí, ó? Levanta a mão aí, ó. Manda aí nos comentários se já viu. Uma pergunta aqui que tem: por que acontece mais em certos locais anatômicos? Então, geralmente acontece, eu falei já alguns minutos atrás, porque geralmente são regiões onde pela anatomia do cavalo ele tem mais estresse biomecânico, onde ele vai ter mais tensão, seja pelo movimento que a articulação faz, seja como, por exemplo, aqui nesse fragmento palmar, que tem envolvimento de ligamentos, como por exemplo o ligamento oblíquo, sesamoideu, que tem mais tensão. Então, pelo movimento, pela biomecânica do cavalo, alguns pontos ele tem mais estresse, tem mais assim, ó, pá, vamos grosseiramente falando aqui, ó, pá, tem mais contato, tá? Tróclea lateral do fêmur tem muito mais contato com o ossinho da rótula, que é o osso, anatomicamente falando, da patela, então por isso tem mais fragmento na tróclea lateral do fêmur. E assim a gente pode passar a noite falando de todas as articulações, tem esse contato direto e acaba predispondo a isso, né? E aí, o que eu venho chamar a atenção aqui, ó, nas OCDs, é que, beleza, tem o fragmento, a gente muitas vezes vai manejar, vai entender que talvez um fragmento plantar como esse aqui não vai ter alteração clínica e a gente vai acompanhando e levando, muitas vezes não tem necessidade de cirurgia. A gente vai ligar o alerta quando a gente vê fragmentos dorsais de OCD, porque a gente sabe que podem gerar problemas. Então, por exemplo, clinicamente a gente indica artroscopia para retirada desse tipo de fragmento. A gente sabe que fragmentos no jarrete como esse sempre vão dar clínica nesse tamanho. Não digo sempre, mas que a probabilidade é muito grande. Então, a cirurgia é a primeira linha de tratamento, mas o grande X da questão são os potros que temos visto cada vez mais desenvolver osteoartrite e osteoartrose pelo mesmo mecanismo de ação dessas OCDs. Por quê? Geralmente, de novo, erro no padrão nutricional. A receptora, que é a pior categoria de qualidade da propriedade, tem o pior manejo sanitário, pior manejo nutricional, é ela que gesta o futuro da propriedade. Com tudo isso, né? É o futuro da criação do aras, está sendo gestado sobre a categoria animal que tem a pior qualidade em todos os quesitos na propriedade. Então, qual é a chance para isso dar certo? Segundo, hoje em dia, se pegar aras de todos os portes, geralmente, muitas vezes, os animais, essas éguas, não são mais subnutridas, elas são hiperalimentadas e todas elas acabam que estão numa condição aí de sobrepeso ou obesa e leva a alteração na insulina basal em alta, IGF-1 em alta, vai ter déficit na formação final dessa cartilagem articular. E aí nesses pontos de tensão biomecânico
vai bater lá osso com osso e esse fragmento vai se soltar, ou, o que é pior, esse déficit de formação da cartilagem articular não vai soltar fragmento, mas vai predispor esses animais a terem osteoartrite juvenil, que é o que temos visto muito na rotina. Aí alguém perguntou, Thiago perguntou aqui, na alimentação do potro, é pior hiperalimentado ou subalimentado? Rapaz, essa pergunta aí, ó, o que eu vou dizer? Todos os lados irão ter consequências e problemas, né? E geralmente são problemas muito semelhantes. Por quê? É muito comum que esse mecanismo de ação, tanto dos animais superalimentados quanto dos subnutridos, o mecanismo pode ser por vias diferentes, mas terão as mesmas consequências. Tá? Uma pela questão da insulina em alta e outra, o subnutrido, pelo déficit de alguns minerais, vai causar alterações semelhantes. Alguém perguntou sobre a alimentação somente com aveia branca para éguas gestantes e potros predispõe a OCD ou osteoartrite. Não faço ideia, porque assim, não tem como predispor, tal alimentação vai predispor mais a OCD ou osteoartrite. Isso não está mapeado, não tem como ninguém afirmar isso. Tá? E a questão da aveia branca, preta, azul ou colorida, não é questão da aveia, você precisa contratar um zootecnista e ele vai fazer, ou um agrônomo ou um veterinário que entenda de nutrição, para ele avaliar qual é a qualidade nutricional desse alimento e se esse alimento vai suprir a demanda dessa categoria animal de acordo com o solo da região, de acordo com o clima, de acordo com o manejo. Então e por isso é que hoje em dia é muito mais fácil hipersuplementar os animais. Por quê? Você compra ração em qualquer loja da esquina, é só você dar lá um pote, 2 potes, 3 potes por dia. É muito fácil para o manejo, né? Mas isso não quer dizer que, por melhor qualidade que possa ser a ração, muitas vezes a gente precisa adequar a ração, é um ponto da pirâmide da nutrição. Mas tem a matéria seca, tem o capim, tem o feno, tem tudo isso que está envolvido, tem a água e tem os minerais, tem o solo. Então é uma questão muito mais complexa, né? Mas nós não gostamos de complexidade, a gente gosta de coisas simples, né? E por isso que até tem uma pergunta aqui, ó, silo na alimentação do cavalo. Então, isso é uma praticidade para o proprietário da silagem, porque, querendo ou não, por que se dá silagem? Porque o cara não tem condição de fazer uma pastagem, tem um alto número de animais, falta mão de obra, falta planejamento, falta planejamento a longo prazo da criação. Então, o dar silagem para o cavalo é tão simples quanto o dar ração. O dar ração é só você falar lá para o peão, ó, você vai dar ração, vai dar aqui, ó, esse potinho de sorvete, né? Fala aí, geralmente é um potinho de sorvete, um baldinho de alguma coisa, ó, você vai dar 2 baldinhos por dia. Então o cara não precisa nem pensar, ele só sabe que a meta do dia dele, naquele horário, é dar os 2 baldinhos por animal. Infelizmente, isso é muito prático, beleza, e com a silagem é a mesma coisa. Pô, tu vai dar 2, 3, não sei o que. O cara não precisa nem pensar. Ele não vai precisar cortar o capim, ele não vai precisar botar na rede de feno, ele não vai precisar separar uma determinada quantidade por cada cavalo, ele não vai precisar, é simplesmente pegar a quantidade e jogar no coxo. Então tem essa praticidade, porém a gente compreende que essa praticidade é prático para o proprietário? É prático para o peão? É prático para o gerente? É ótimo para o vendedor da silagem? É ótimo para o veterinário? Porque esses animais vão ter muito mais problemas articulares, tá? Só não é bom para um indivíduo. Só para um indivíduo vai estar sofrendo. Qual é o único indivíduo que vai sofrer as consequências e que
Muitas vezes a consequência da silagem na alimentação não é a cólica, não é intoxicação, não é não sei o que. São indivíduos que terão o metabolismo articular alterado, o metabolismo ósseo alterado. São animais que sim, são animais mais suscetíveis à osteoartrite. Então, você tem todas as praticidades, mas você, proprietário que dá silagem, você, treinador que recomenda silagem, vai precisar saber que você vai arcar com as consequências. E as consequências do dar silagem nunca ou na maioria das vezes virão a curto prazo. Elas virão a médio e longo prazo. Será aquele animal que era o potencial cotação para ganhar a Nacional do Manga Larga Marchador, ele vai ter uma osteoartrite muito antes do que os animais que foram alimentados como cavalo. Então, se você está ciente disso, siga dando silagem. É melhor para nós veterinários, a gente tem mais trabalho, a gente tem muita mais osteoartrite para atender. Então, toda essa questão da silagem é isso, é você arcar com as consequências e que as consequências não vêm a curto prazo, vêm sempre a médio e longo prazo. Alguém mandou mais coisas aqui, mas eu perdi aqui, deixa eu ver. As éguas, principalmente em manga larga, que mesmo ficando só pasto, por exemplo, continuam obesas, em consequência inclusive da seleção genética. Acho que esse fator da obesidade mesmo sem hiperalimentação. Na verdade, a questão da obesidade vem do seguinte quesito, tá? Esses são animais, você até falou aqui, easy keepers, né? O que é um animal easy keeper, né? Pega um poninho, o poninho da esquina lá, muitos áreas tem o poninho está sempre gordo, né? Então no mesmo piquete das éguas que estão magras, né? É que esses animais, a seleção genética deles fez eles terem um aproveitamento muito maior do pouco de alimentação que eles têm. É isso o que quem trabalha com cavalo crioulo vive muito, que pela própria seleção da raça esses animais aprenderam a utilizar o padrão de forragem nutricional que eles têm com mais efetividade. Então isso geneticamente foi esses animais têm predisposição a que mesmo eles não são hiperalimentados, eles estarem com sobrepeso. Tá? E essa questão aí do padrão nutricional, o que eu comentei aí, isso serve para silagem, serve para animais que são superalimentados, serve para N fatores, e a gente fala aqui da silagem, mas vamos botar no meio aqui as empresas que vendem suplementos, né? Porque é uma febre de suplemento, tem suplemento para tudo, né? Para dor no olho, tu dá o suplemento, para o casco crescer 10 vezes mais rápido, para o pelo, tem tudo, né? Tem todas as categorias, tem o seu tipo de suplemento, né? Mas o quanto essa alteração alimentar, e aí isso é um ponto que ninguém comenta muito, até porque muitas vezes a gente não entende a fundo isso, né? Mas isso vai alterar como que o cavalo recebe energia. Ele tem uma microbiota lá no seu seco e no cólon que transformam esse alimento em energia. Né? E é exatamente essa microbiota que, quem entende mais de nutrição vai saber explicar melhor, mas que de uma forma ou outra essa microbiota ela é alterada. E essa alteração aí, com o passar dos anos e da geração, vai alterando não só a microbiota, mas o padrão genético desses animais. E aí essa alteração genética desses animais vai predispor a cada vez mais esses animais que tiveram alterações de padrão nutricional a terem filhos com alterações que predispõem a isso, e esses filhos vão perpetuando. Então essa questão é muito séria, é algo semelhante ao que nós vivemos no dia a dia, questão de obesidade, onde
onde obviamente tem hábitos ruins que temos, que nos levam a ter sobrepeso ou obesidade, mas que cada vez mais tem genes que estão se perpetuando e que vão levar a isso. Então, isso é bem possível que tenha também, exista também nos cavalos, né? Então, fragmentos de OCD, osteocondroses, tudo diretamente relacionados ao padrão nutricional desses cavalos. Então, a base não é somente o tratamento clínico que a gente faz lá no dia, que a gente vai no Aras, mas essa base deveria começar, primeiro, na seleção dos animais, segundo, num planejamento de criação a médio e longo prazo, para evitarmos essas dificuldades que a gente tem na alimentação dos animais, porque toda dificuldade nos traz opções que são talvez fáceis no momento, mas lá na frente vão nos gerar problemas. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui sobre OCDs. Se vocês gostaram, manda aqui eu gostei. Semana que vem a gente faz uma outra, aí aprofundando, falando um pouquinho mais sobre as osteoartrites juvenis, que tem sido um grande problema que nós veterinários que estamos no campo temos, porque são potros com 6 meses, com 1 ano e meio, que muitas vezes já tem degeneração articular e muitas vezes em função, com certeza, dessa base nutricional errada, dessa base de criação. E se nós, veterinários, não tomarmos as rédeas quanto a isso, quem vai tomar? Então, é importante a gente abordar esses assuntos, porque isso é preciso criar um senso de educação para os proprietários, porque, por exemplo, eu não culpo o proprietário que dá silagem, que hipersuplementa os animais ou que falta nutrição, porque eu tenho certeza que a base disso é uma falta de planejamento, uma falta de entendimento do que é isso, porque quem viu lá, vai lá nos posts nossos, tem até uma frase lá que os potros antigamente duravam muito mais do que os atualmente, porque é óbvio, né? Antigamente os animais eram criados em sistemas extensivos, a pasto, era só com sal mineral, com quase nada ou pouca ração, com campos nativos, e cada vez mais a gente veio trazendo esses animais para um sistema McDonald's, e quem come McDonald's é muito bom na hora, mas 15 minutos depois tu já está arrependido, e para te perder aquelas calorias que você ingeriu em 15 minutos, você vai levar aí talvez muitos dias se você fizer exercício, tá? Então, essa é a mensagem, pessoal. Então, é isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aqui nos comentários e eu vou deixar salvo essa live. Vai lá na live, comenta, eu gostei, eu quero live na semana que vem, que semana que vem a gente faz na quarta-feira, às 8 e pouco da noite, mais uma live falando sobre osteoartrite. Obrigado, Carol. Carol era aluna nossa da primeira turma de mentoria. Muito obrigado aí, tem vários veterinários das turmas de mentoria aqui. E, pessoal, quem é da escola de podologia já está sabendo, em agosto a gente vai ter um simpósio só sobre laminite. Tá? Laminite, todo mundo precisa saber, mas quem está dentro da escola de podologia vai saber muito mais, porque esse simpósio será somente para os membros da escola de podologia. Não vai ser no Instagram, não vai ser no YouTube, será só na plataforma, só para os membros. Vão ser 3 dias discutindo laminite. Então, se você quiser, você precisa se tornar membro. Aí é só chama no direct que eu mando o link. Tá R$ 39,90 por mês, só a escola de podologia e simpósio de laminite em agosto. Turma, muito obrigado. Boa noite, Jacélio, tudo de bom. Abraço, galera. Até a próxima.